Glória a Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa cristã. Louvado seja o nosso Senhor. 193, a alma abatida. Quero dizer a você que sou grata ao Senhor por estarmos aqui gravando mais um vídeo para que você venha meditar na palavra do Senhor, que vai ser lida logo mais, e que você também venha meditar no louvor da harpa, que vai ser cantado neste momento, em nome de Jesus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breves as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tardas, espere ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Jesus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Que hino da harpa bonito, todos são lindos. Se você for meditar na letra deste hino da harpa, o Senhor, ele fala contigo
ainda no final, terás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. As dores findas, a tristeza vai findar. Tudo aqui vai ficar, vai se passar. E lá nós teremos uma vida eterna, uma vida de paz, de alegria, de gozo. Oh, glória, já passou a oportunidade para o meu esposo e irmão Edgar, em nome de Jesus. Graças a Deus por mais essa rica oportunidade, nós esse privilégio de estar aqui a cantar um louvor da harpa, a trazer uma rápida palavra e assim fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, que é pregar o seu evangelho, usar o talento, usar o dom que Deus deu a cada um de nós. Não é preciso ninguém usar o dom, querer usar o dom, nem o talento um dos outros. Só precisa cada um de nós usar o dom e o talento que o Senhor deu a cada um. Porque a cada um Deus tem até uma parábola que diz a respeito dos talentos, que Deus deu 5 a um, 2 a outro e 1 a outro. Aí cabe cada um saber usar, aleluia, de acordo com aquilo que nós recebemos. Mas hoje não vamos falar sobre talento, nem sobre dom. Mas quando se fala em pregar, nós temos que usar o talento e o dom que o Senhor nos deu. A um Deus deu habilidade com a palavra da verdade, né, que é a palavra da profecia, da sabedoria. A outros Deus deu o dom de louvar. A outro Deus deu aquele dom maravilhoso, né, que é aquela paciência, aquele algo suave. E cada um Deus deu um dom e assim nós vamos usando para a honra e glória do nome do Senhor. Meus amados, Salmos 40 é um salmo muito conhecido. Tenho lido alguns textos bíblicos aqui, meus amados, bastante conhecidos. Só que melhor do que ler é nós praticar, é nós colocarmos, né, em dia, né? Muitas vezes na nossa vida do dia a dia, que nem muitos dias na nossa vida singular do dia a dia, a gente às vezes para, sabendo casar, né? Rapaz, vamos parar hoje, vamos botar as coisas em dia, vamos deixar as casas, vamos deixar tudo em dia. Então, não vamos ficar somente no ler, mas vamos nos esforçar, louvado seja Deus, para praticar a palavra. Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meus amados, é um salmo feito, né, ou cantado, ou orado, pelo Davi, né? Mas não vamos voltar lá ao tempo de Davi, porque muitas vezes eu gosto. Em algumas pregações minhas eu já fiz assim, irmão, vamos voltar lá ao tempo. Né? Eu gosto de fazer isso mais no tempo de Jesus. Irmão, vamos voltar ao tempo quando Jesus chegou em Jerusalém, qual era a situação? Não, mas aqui é o seguinte, ele diz assim, ele declara, né, no seu salmo, olha, ele é rei, e rei tem destaque. As coisas que o rei manda escrever ali, a maioria delas, irmã Ana Lúcia, torna-se público ao povo, porque ele é um homem público. Querendo ou não, um rei é um homem público, é um governador de uma nação. Né? Não de uma forma democrática, mas como se chamava antigamente, e até hoje chama a monarquia. Né? A monarquia. Não é isso? Aí você pode perguntar qual é a diferença de um país democrático para um país que tem monarca. É porque a democracia, o cidadão vai escolher o seu líder. E lá não. Lá já, depois que o rei é coroado, ali ele vai passando, né?
de pai para filho, depois filho do filho, né? Tem alguns países que até mulher reina, como foi agora há pouco, né? Aquela mulher crê, né, que é uma mulher de Deus, né? A rainha da Inglaterra, louvado seja Deus, né? Mas a questão aqui hoje não é essa. Mas muitas vezes é bom a gente explicar, né? Sim. Porque quanto mais o povo, irmã Ana Lúcia, chega ao conhecimento, aleluia, mais livre ele fica, né? Quanto mais o povo aprende, mais sábio fica, né? Então, eu trabalhei com um pedreiro, um senhor, né? E ele era pedreiro e eu era ajudante. Não estou fugindo da palavra, não. Eu não gosto nem de contar dessas coisas aqui, mas eu vou abrir um, né? E ele queria, tá entendendo, que eu fosse ali aquele meia colher. Só que eu ficava me escorando, né? Aí ele sempre gostava de olhar para mim e dizer: irmão, é melhor 4 olhos olhando, porque vê mais, tá entendendo, do que só 2. E é melhor 4 mãos para sentar tijolo do que só 2. Eu digo, o senhor está certo. Louvado seja Deus, meus amados. É aquela questão, irmão, quando Deus não quer, aleluia. Quando Deus não quer, Deus não briga. Quando um não quer, o outro ainda pode querer brigar. O certo é isso. Quando os dois não querem, Deus não briga, né? Mas o seguinte é esse, meu amado. Nem toda hora a pressa, né? A pressa quer dizer que vai resolver nada. Louvado seja Deus. Não quer dizer porque 2 pessoas podem render mais, quer dizer que vai resolver. Muitas vezes 2 pessoas fazendo a mesma coisa pode até estragar. Por quê? Porque vai vir aquele negócio, foi você que fez, não, foi você, né? Então, o salmista, ele declara a nação: esperei com paciência no Senhor. Eu poderia aqui entrar profundamente na história do rei Davi, né? Eu poderia entrar profundamente. Mas as coisas na vida do salmista Davi, ou do rei Davi, ou do irmão Davi, como nós queremos chamar, as coisas não aconteceram do dia para a noite, meus amados. Tá entendendo? Quantas vezes ele teve que dormir fora, né? Do seu lar. Quantos perigos ele teve que passar, né? Quando apacentava a ovelha dos seus pais. Não é isso? Quanta chacota ele passou ali quando se apresentou a Israel para enfrentar aquele incircunciso filisteu, né? Quantas noites frias, né? Quantos sentimentos, às vezes até de morte, né? Davi passou quando ele fugia da ira, da inveja, da perseguição do rei Saul. Mas são em meios, irmã Ana Lúcia, a essa situação da vida, aonde quando você é de verdade um verdadeiro leitor e verdadeiro praticante da palavra, que você tem, aleluia, essa inspiração. Porque será que é fácil, né? Você esperar uma providência divina quando você vê um leão, aleluia, a destruir as ovelhas que o seu pai o confiou para você tomar de conta? Será que é fácil, aonde você vê até o próprio rei se amedrontando diante de um homem que a Bíblia descreve ele, né, como o Golias e muitos os gigantes, mas Davi não, ele é um incircunciso. Para Davi, ele não passava do incircunciso, ou seja, não tem parte com Deus, então não tem vitória para ele, né? Mas como será também que ali Davi chega uma hora que Davi, mesmo acreditando, aleluia, no Deus de Israel, mas quando você chega de frente ali, às vezes chega o temor, às vezes chega o medo. Então, é nesse momento que nós temos que ter verdadeiramente
a confiança, a esperança de dizer, Senhor, eu não posso dar um passo fácil, né? Eu vou esperar em Ti. Né? Ninguém queria, mas eu me prontifiquei, né? Agora eu vou esperar em Ti. Já coloquei o Teu nome acima de tudo, já coloquei essa nação que é um exército Teu, louvado seja Deus, agora eu vou esperar em Ti. Eu vou esperar em Ti porque o Senhor vai me conduzir como eu tenho que colocar no chão, aleluia, este incircunciso. Vamos ser logo direto, esse gigante filisteu, né? Esse gigante filisteu, esse Golias, que tem afrontado ao Senhor e todo o teu povo. Então eu vou esperar com paciência, porque o Senhor vai me dizer o que é que eu tenho que usar. Por quê? Porque até a veste do rei foi me dada. Não é isso? As armaduras do rei foi me dada. Mas não é minha. Né? Eu quero esperar em Ti. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí muitas vezes, irmão, a pessoa fica esperando a voz de trovão, irmã Ana Lúcia, ter a resposta. Foge assim, não. Né? Aí Deus fica ali bem suave. Eita, irmão, tá falando que a Bíblia não fala, irmão? A Bíblia ela é divinamente inspirada. Você sabe onde estavam as maiores vitórias e conquistas de Davi? Porque Davi não dava um passo sem pedir direção e consultar a Deus. E quando ele deu, pecou feio. Quando ele dava, errava feio. E bem assim somos nós, quando nós não consultamos a Deus, quando nós não esperamos que Deus nos oriente, nós só faz besteira. Nós faz errar. Louvado seja Deus. Né? Mas aí o Senhor fala assim suave em nosso coração. Ô, meu filho, tu não é bom de ir? Olha, tu não é bom de ir? Tem uma brechinha ali, ó, bem no meio da testa dele, só o que cabe. Tu vai, olha, girar aí, e tu deixa o restante que eu termino. Depois tu vai lá e glorifica o meu nome. Porque tu disseste a esse povo aí, para todos ouvir, que ainda hoje Deus entregaria a cabeça dele nas minhas mãos e toda a terra, aleluia, saberá que há um Deus em Israel. E é o mesmo Deus a quem você clama, meu servo Davi. É o mesmo Deus a quem você clama, aleluia, irmã Ana Lúcia, irmã Edgar, irmãos que estão a ouvir essa mensagem neste momento. Não se precipite, espere com paciência no Senhor, mas não espere calado não, espere clamando, fique pedindo direção ao Senhor, porque o Senhor ele vai, me permita aqui um gesto, ele vai se inclinar para você. Se inclinar o quê? Ele vai fixar os olhos para você do trono, tá entendendo? E você vai ter a resposta. Ele vai te tirar de situações que você não tem condição de sair sozinho, porque se a gente fosse aprofundar no texto, o versículo 2, ele não leva para essa dimensão, né? Quando Davi afirma, vamos aqui só para a gente ter uma noção, para nós concluirmos, a parte A do versículo 2, tirou-me de um lugar horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Aleluia! Glorifica o Senhor, irmão! Ele diz, o Senhor... eu esperei com paciência no Senhor. O Senhor se inclinou para mim. Glória a Deus. E ouviu o meu clamor. Aí vem o versículo 2, já viu? Você está vendo? Desculpe, irmãos. De onde foi que Deus tirou ele? Tirou eu do lugar horrível, irmão. Que situação era essa que Davi estava passando? Que situação é essa que Davi estava passando? Ele declara, ele me tirou, ele ouviu o meu clamor e me tirou do lugar horrível. Irmãos,
Você pode até ser irmã de cá, mas ele não afirma, louvado seja Deus, é ali mesmo onde ele está, neste momento desse salmo. Irmão, mas nós vai na história que a Bíblia conta. É fácil de feito do gigante. É fácil você fugir da ira, da inveja de um rei. Não é fácil. Mas ele me tirou de um lugar horrível, do charco de lodo. Firmou os meus pés sobre a rocha. Sabe por quê? Porque Davi esperou no Senhor, e ele se inclinou para Davi e ouviu o clamor de Davi. E hoje, meu amado, o nosso Senhor Jesus não é diferente. Se nós continuarmos orando, se inclinando para Ele, esperando com confiança nele, aleluia, Ele vai nos tirar de situações que nós pensamos que não temos condição de sair. Ele vai nos firmar cada dia mais na sua presença. E o nome dele vai ser sempre nas nossas vidas glorificado. A irmã Ana Lúcia vai orar, porque eu digo, irmão, não, viu? É a ferramenta que Deus me deu. É a ministração. Minha esposa comigo, eu tô ali, de repente, eu tô assistindo até uma partida de futebol que eu assisto. Acho bonito. Às vezes uma corrida de Fórmula 1. Não sou contra, não. Só não pode botar essas coisas, meus amados, acima de Jesus. Deixar a paixão aqui, levar hino de clube para dentro dos templos, ficar postando no estado, torcida organizada ali, todo mundo embriagado, essas coisas aí não. Mas você assistir uma coisa que não está te fazendo bem, mas também não está te fazendo mal, né? E muitas vezes eu fico ali, eu não gosto quando eu vejo injustiça, né? Eu não gosto quando eu vejo injustiça. Então, a gente temos que ter, meu amado, louvado seja Deus, essa prudência, ser sábio, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, ele disse, eu me fiz de tolo para ganhar os tolos, e eu me fiz de sábio para ganhar o sábio. Então, a nossa irmã Ana Lúcia vai orar, e depois eu vou finalizar em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, quero agradecer mais uma vez por estarmos aqui gravando mais um vídeo, cantando hino ao Senhor e lendo a Tua gloriosa e santa palavra ao Pai. Meu Deus, também quero apresentar a vida de cada um que vai assistir este vídeo, o lar, a família, meu Pai. Eu não sei o que eles têm colocado nas mãos do Senhor, mas o Senhor é aquele que chega no tempo e no momento certo. Quero apresentar a minha família, o meu esposo, a qual o Senhor deu esse talento de levar a tua mensagem. Também quero apresentar, Espírito Santo, os enfermos. Meu Pai, visita cada um. Leva para eles aquilo que nós não podemos levar, mas o Senhor pode. E que cada um que vem assistir esse vídeo, ó Pai, medite na mensagem, no hino da harpa cristã, e que se sinta abraçado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, meus amados, como eu falei, né, e toquei no assunto, né, sobre assistir uma partida de futebol, olha só, não estou dizendo aqui para ninguém assistir. Se possível for, não assista. Eu falei até, né, que às vezes estou assistindo uma partida de futebol, uma corrida de Fórmula 1, que eu acho bonito aqueles carros correndo, e quando eu vejo uma injustiça, né, ali eu já começo a pregar, né? Pregar, por quê? Porque Deus, ele não gosta de injustiça. Deus, aleluia, ele gosta das coisas justas, né? Um verdadeiro vencedor na vida não é aquele que passa por cima de todo mundo. A minha filha está aqui, dá uma mãozinha aqui, minha filha, para eu ver. Tá entendendo? Não é aquele que passa por cima de todo mundo para ter as coisas, mas é aquela pessoa que aprende a conquistar. Aquela pessoa que sabe plantar para poder colher. Aquela pessoa que sabe que para subir tem que subir de degrau em degrau, né? Mesmo assim, no esporte, seja na área que for, a conquista honesta, essa é a prazerosa. Louvado seja Deus. E muitas vezes, quando eu estou assistindo um esporte, eu chego a tirar até uma pregação, né?
Por quê? Porque é o dom que Deus me deu. Sempre ali Deus mostra e diz, vai olhar, meu servo, vai conferir, olha, fala aí para o povo vir. Porque se nós não falarmos, meu irmão, como é que o povo vai saber da verdade? Meus amados, está encerrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, um forte abraço a todos.